appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Oi, 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 pessoal! Cheguei para mais uma aula linda, maravilhosa. Eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos ao meu canal. É com muita alegria que eu trago mais um modelinho lindo para vocês. Essa é a nossa bolsa Vanilla. É uma bolsa de um modelo bem fácil de fazer. Quem é iniciante vai conseguir fazer tranquilamente. Nesse passo a passo eu vou ensinar para vocês todos os detalhes, a confecção dos pontos, né? Como adaptar, como colocar os acessórios. Então, tudo isso aqui certinho eu vou explicar para vocês nessa aula. Fica comigo, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, já chega deixando um like, porque realmente é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês. Bem, vocês viram anteriormente a lista completa dos acessórios que nós vamos utilizar, a lista total de materiais, mas eu vou dar uma pincelada aqui de alguns itens que é importante falar para vocês, como o fio náutico, que é o fio que eu escolhi para esse projeto. É o fio náutico de 5 milímetros, ele vem com 700 gramas, esse é da Bags Acessórios, tá? É um fio muito gostoso de trabalhar. E se você quiser alterar a espessura do fio, dá para alterar, você vai adaptar. Se você quiser também fazer com fio de malha, dá para fazer, porque sempre surge essa pergunta, né? Sim, dá para fazer com fio de malha, mas também precisa fazer adaptação, tá? Então, eu aconselho a procurar um fio de espessura mais aproximado desse que a gente está utilizando, talvez o 25 milímetros do fio de malha, eu acredito que ficaria melhor. Mas você fica a critério, caso você queira, né, só fazer adaptações para mais ou menos aqui a medida que a gente vai estar passando aqui. Além do fio, vou mostrar aqui para vocês o fundo, primeiramente. Vou estar utilizando esse fundo lindo, tá? No sintético, ele também é da Bags Acessórios, todos esses acessórios aqui. Esse fundo aqui, ele é bem estruturado, gente, muito firme, muito bacana. A bolsa fica com o fundo bem estruturadinho, já vem com as bailarinas. E ele é a medida de 22 centímetros por 10, tá? Se você não quiser usar o fundo, você pode utilizar a técnica que eu ensinei aqui no canal, dessa aula aqui, que eu faço a explicação de como você adaptar quando você vê uma receita que tem um fundo no sintético ou no couro, para adaptar para fazer o fundo de crochê, tá? Então, tem essa explicação já no canal, é só clicar no link na bio para você analisar, né, direitinho essa aula, se você quiser fazer no crochê. Eu vou usar mesmo o fundo no sintético, porque daí eu ganho um pouco mais de tempo, né? E também não preciso gastar com estruturação, porque o fundo já fica bem firme. Eu sou daquelas que gostam do fundo da bolsa bem firme, não aquele fundo lá embaixo. Então, eu vou estar utilizando, mas fica super a critério, tá? Além do fundo, a alça, nós vamos usar essa aqui, que é o kit Vanilla. Ó, ela vem a alça tiracolo com correntes e argola articulada nas extremidades, tá? Essa é a tiracolo. E tem a alça de mão também, que é essa aqui, menorzinha, tá? Então, o kit já vem completo dessa forma. Nós vamos estar utilizando, se você quiser mudar a alça, fazer uma alça só de correntes, né? Colocar uma alça só no sintético ou de outro material, fica super a critério. Lembrando que a agulha aqui, que eu vou estar utilizando, serão duas, tá? Eu vou estar utilizando essa menorzinha, deixa eu ver aqui, que é essa aqui é a 5, né? Isso. E essa aqui é a 6, tá? Você vai procurar uma agulha que você tenha facilidade de entrar no buraquinho, tá? Essa aqui acho que fica melhor, ó. Pra você entrar no buraquinho pra poder fazer a primeira carreira e puxar o fio. Porque essa aqui, na verdade, é a 6, 6,5. Ela é a mais indicada. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É isso aqui. Ela é a mais indicada para essa espessura do fio 5 milímetros. Mas para entrar no buraquinho aqui, ela não consegue, é muito difícil de entrar, tá? E trazer o fio. Então, nessa primeira carreira, a gente usa uma mais fininha que você tiver aí. Depois, a gente vai utilizar a normal mesmo para a espessura do fio. Bom, e o outro item que a gente vai precisar, na verdade, esses outros dois, é um par de argola articulada, tá? Que é opcional, porque a nossa alça tiracolo também tem argola, como é menorzinha, eu prefiro usar a maior para depois fixar na bolsa, tá? Fixar essa na bolsa e depois fixar a alça nela. E também nós vamos precisar do fecho. Esse fecho aqui é o fecho Paris, tá?
Também ele é de metal, né? Tem as perninhas bem maiores. Justamente o que a gente vai precisar para poder dar certo de colocar na nossa bolsa. Também é da Bags Acessórios. Bem, você vai pegar aí o fio. Se você quiser, já pode selar essa pontinha inicial. Vou pegar aqui o isqueiro, só para ela não ter risco de desmanchar, tá? Aqui eu vou olhar aqui, ó, pro lado que a bailarina está para fora, né? E trabalhar dessa forma, não olhando pro lado de dentro, mas pelo lado de fora. Vou entrar aqui, ó, eu gosto de entrar sempre na lateral, onde vai ser a lateral da bolsa. Pega aqui o meu fio, deixo mais ou menos esse tanto aqui, ó, sem trabalhar, né? Então, a partir daqui é que eu vou puxar o fio aqui para o lado de fora. Deixa eu ver aqui de novo, que escorregou. Para o lado de fora da minha bolsa. Lembrando que essa agulha não é ideal para puxar o fio, então tem hora que ela não vai pegar mesmo. Mas é só porque a gente precisa ter uma agulha que entre no buraquinho, né? Então, puxa aqui o fio, pega e passa por dentro dessa argolinha, fazendo o primeiro ponto, tá? Aqui você vai ter dificuldade sim, porque, né, os buraquinhos são bem apertadinhos, e isso é bom para não ficar aquele buraco no fundo da bolsa. Mas é só essa carreira, as próximas ficam bem mais tranquilo. Aqui a gente vai pegar o fio novamente, ó, já vou deixar esse menorzinho para ir trabalhando, escondendo ele. Vou pegar aqui o fio novamente, puxar, ó, sobe bem e faz o ponto, tá? Nós vamos trabalhar aqui os pontos, cada pontinho, cada buraquinho um ponto, só que nessa parte aqui, ó, onde é a lateral da bolsa e do outro lado também, a gente vai tecer 4 aumentos, tá? Pra ficar um pouco mais bacana a questão da forma como o fio vai ficar aqui na bolsa. Se você quiser fazer menos aumento, já testei, dá pra fazer também, fica um pouquinho menor a bolsa, vai gastar um pouquinho menos de fio. Se quiser fazer mais aumento, eu já não aconselho muito, porque vai ficar assim uma bolsa muito cheia de pontos, tá? Fiz os testes das duas formas e a que eu achei mais bacana foi com esses 4 aumentos, até 3 ficaria bacana também. Eu decidi fazer mesmo com 4, então eu vou fazer um aumento aqui, outro aqui, uma aqui próxima à bailarina e outra aqui, tá? Então, eu vou seguir fazendo um ponto em cada um, e quando chegar ao lugar que eu quero marcar pro aumento, eu farei o aumento. Lembrando que o aumento é quando a gente tece 2 pontos no mesmo buraquinho, tá? Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, vou marcar aqui. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou marcar aqui, aliás. Vou pular esses dois, vou marcar aqui onde tá a bailarina e vou marcar aqui onde está a bailarina, tá? Então, só pra vocês verem direitinho o lugar que eu vou entrar pra fazer o aumento. Nos outros locais, eu faria apenas um ponto baixo normal, tá? Aqui, ó, chegou o lugar do aumento, aí você entra, faz o primeiro ponto. Esse tá bem apertadinho. Puxa o fio, vai no mesmo lugar, e o segundo ponto é o mais chatinho de todos, gente, mas a gente consegue. Tenta não forçar o braço, então traz assim, rodando, ó, pra não forçar o punho, tá? Pronto. Aí, nos próximos, você vai fazer um sozinho, sozinho, aqui onde tá marcado o aumento. Aí, nos próximos, sozinho, 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 até chegar aqui do outro lado. Se quiser, já vai marcando um aqui, outro aqui, outra aqui e outra aqui. 4 no meu caso, tá? Se quiser fazer só 3, por exemplo, uma aqui, outra aqui, um no meio, também dá. Não fica, feio nem errada a quantidade de pontos, tá? Fica bem bacana também. Como eu falei, eu farei 4 e vou repetir, tá? Fazer um ponto em cada um nas partes retas e só no lugar que tá marcado, que é o local onde eu farei os 4 pontos, tá? Então, vou fazer aqui até eu completar minha carreira e chegar aqui onde eu iniciei. Então, pessoal, estou fazendo aqui, ó, quase finalizando a primeira carreirinha. E voltei para explicar para vocês um detalhe, que esse fundo aqui, ele tem exatamente 52 furinhos. Então, os 52 furinhos nós temos aqui, e como a gente vai fazer 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 aumentos. Então, 52 mais 8 dá exatamente 60 pontos, tá? Só para quem gosta de saber a quantidade de pontos que a gente fez aqui. Então, tô finalizando e uma dica, sabe, super valiosa que eu vou deixar aqui com vocês é que quando você for tecer o ponto, puxar aqui o fio, não faz ele baixinho, você sobe bem ele aqui, ó,
porque a gente vai fazer carreiras de pontos baixos centrados a partir da próxima carreira. Então, se você fizer muito baixinho, vai ter dificuldade, tá bom? Então, sobe bem aqui, ó, pra poder você fechar o ponto, pra ter o espaço bacana da gente passar aqui, quando for fazer aqui o ponto centrado, tá ok? Então, finalizei aqui a carreira, fiz aqui os 4 aumentos desse lado, fiz os 4 desse outro lado, tá ok, tenho meus 60 pontos. Se você, como eu falei, quiser fazer mais aumentos, pode fazer, se quiser fazer menos também pode, porque a quantidade de pontos aqui não interfere no resultado da bolsa, porque ela não tem ponto fantasia múltiplo de tantos e tantos pontos, tá? Qualquer quantidade de pontos que der aqui vai dar certo. Só vai aumentar, se você fizer mais aumentos, vai ficar maior a bolsa, ou menos aumento, talvez fica menor a bolsa, tá? Aqui é exatamente a medida do fundo, que é quando a gente termina essa primeira carreira. E agora, a gente vai passar já para a emenda, que a gente chama de emenda invisível, e começar a nossa segunda carreira, tá? Então, puxei aqui a laçada, vou pular o primeiro ponto, vou entrar atrás do segundo, ó, aqui nesse local, por cima aqui do ponto, pegar o fio e trazer aqui para trás, ok? Dessa forma. Feito isso, você ajusta aqui, ó, e você vai vir com a agulha no primeiro ponto, que é exatamente debaixo da laçadinha de onde ela passou. Vem com a agulha bem no centro do primeiro ponto, ó, bem no centro. Pega aqui o fio, coloca assim, ó, dessa forma, tá? Ó, dentro da agulha dentro da laçada. Ajusta bem, pra não ficar folgado. Tanto aqui não ficar folgado, como essa laçada também não ficar folgada lá atrás. Pega aqui o fio e passa por dentro, ó. Aqui, vai trazendo aqui para frente. Então, traz aqui pra frente, sobe a altura do ponto. Aqui a gente já vai trocar de agulha e pegar a agulha 6, tá? Que é a mais indicada para essa espessura do fio, porque ela consegue, ó, pegar o fio certinho, tá? Sobe bem, não deixa muito baixo, ó, sobe mais ou menos isso aqui. Pega o fio e passa. Então, fizemos aqui o nosso primeiro ponto e já emenda passando para a segunda carreira. Vamos pro próximo ponto, bem no centro, ó, porque a gente vai fazer ponto baixo centrado, então, entra bem no centro. Pega aqui o fio, sobe e faz o segundo ponto. E assim, a gente vai seguir fazendo. Para cada ponto, você vai vir entrar no centro dele, pegar o fio, subir e fazer o ponto baixo, tá? O ponto baixo centrado. Aqui, onde é os 2 pontos, a mesma coisa, para cada ponto, um ponto. Sempre entrar centrado. Esse aqui eu acochei mais um pouquinho, por isso tá com dificuldade, mas vai dar certo. Pronto, aí a gente vai seguir fazendo até a gente finalizar toda a nossa carreira, tá? Bem, meus amores, já estou terminando a segunda carreira. Olha aí, tá ficando bacana. Ainda não subiu, né? Não começou a subir, mas a partir das próximas carreiras vai sim começar a subir as paredes da bolsa. Vou deixar um recado bem simples aqui pra vocês, é que vocês não esqueçam de deixar o like de vocês aí. Se você gosta do meu canal, das aulas que eu trago aqui pra vocês gratuitas, por favor, me ajudem, me apoiem, deixando o like, também se inscrevendo, porque é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, tá? E também já vai deixando teu comentário, o que você achou, se tiver alguma dúvida. Lembrando que eu deixo toda a lista de materiais na descrição do vídeo aqui embaixo e também o link das aulas nos comentários. Deixo fixado bem em cima nos comentários, tá bom? Então, é isso. Não se esquece também de compartilhar e já ativa o sininho das notificações para que você possa ser avisado sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá. Aqui, ó, finalizando, a gente vai repetir a mesma forma de emenda, tá? Da carreira. Sobe a laçada, vai pular o primeiro ponto, vai entrar atrás do segundo. Ah, pessoal, lembrando, eu troquei de agulha, porque a outra, enquanto eu fazia, eu fui resolver outras coisinhas, né? Quando voltei pra gravar, não encontrei. Eu acho que minha bebê pegou, mas eu não tenho bem certeza. Ela disse que não pegou, mas ela pega de vez em quando pra brincar, já tenho uma noção que foi ela. Mas peguei uma outra de espessura, né, bem próxima, 6,5, e vou continuar normalmente, tá bom? Aqui, vou vir no segundo ponto, ó, por trás, bem na parte de cima, pegar a laçada, passar lá pra trás, dessa forma, ajustar aqui certinho, ó,
ajusto, venho no primeiro ponto, que foi o que a laçada passou aqui por cima dele, entro bem no centro, aqui dessa forma, pego aqui a laçada e coloco a agulha dentro dela. Se precisar ajustar um pouquinho mais, eu ajusto. Pego o fio e trago aqui, passo pra fora, tá? Pega aqui, sobe bem, ó, não deixa baixo e faz o primeiro ponto. No próximo buraquinho, você entra e faz o próximo ponto, tá? Sempre centrado. O ponto baixo normal entra aqui, ó, nessas duas perninhas. E o ponto centrado é diferente, ele entra bem no centro, tá? Bem no centro do ponto da carreira de base. Então, que é da carreira anterior. Então, é isso que a gente vai seguir fazendo. Toda a base da nossa bolsa é no ponto baixo centrado. E todas as emendas é dessa forma que eu mostrei aqui pra vocês. Tenta não fazer ela acochada pra não ficar marcado o local onde é a emenda, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo todas as nossas carreiras aqui dessa mesma forma e vai crescer bastante aqui a altura da bolsa, tá? Vou fazer até chegar aproximadamente 20 centímetros de altura. Termino essa carreira, faço emenda da mesma forma, passo para a próxima. E assim vou fazendo até eu crescer bastante aqui. Uma dica bem importante que eu quero deixar para vocês é que o ponto baixo centrado, ele, às vezes, ele tem a tendência de ficar tortinho para um lado, vocês podem ver aqui, ó. Aqui é o de baixo, o próximo já tá vindo um pouco mais para cá, se você observar direitinho, ó. Então, ele tem a tendência de vir ou para sua esquerda ou para a direita e quase nunca ficar retinho. Então, para isso, você vai ter que observar, para que não, como ele começa a tender para um lado, né? Digamos, no meu caso, normalmente ele vem para a esquerda. Então, eu vou trabalhar, ao invés de eu entrar aqui, ó, quando eu entrar centrado, ao invés de eu sair bem no centro, tá vendo? Tem uma perninha para um lado, a perninha para o outro, eu tô bem no centro do ponto. Como o meu ponto quer vir para a esquerda, então, eu vou ter que sair com a agulha para minha direita, o contrário, tá? Pra poder, ó, ele puxar o ponto pra cá, pra minha direita. Então, eu vou sair, ó. Ó, aqui seria o centro, vou entrar novamente. Aqui seria bem no centro do ponto. Então, eu vou sair, ao invés de no centro, eu vou sair, entrar no mesmo lugar, só que eu vou sair aqui atrás, ó, pra minha direita. Porque eu puxo meu ponto pra direita, ao invés dele, já que ele tá puxando muito pra esquerda, eu puxo pra direita e ele vai centralizar. Se o seu for puxando pra direita, você entra entrando mais, saindo aqui mais pra esquerda, pra ele centralizar também, tá? Então, é só você observar, tentar fazer isso. Não, às vezes eu não faço, gente, a carreira toda pegando assim. Às vezes eu pego um no centro, dois aqui pra direita, pra ir puxando, tá? É uma diquinha que eu aprendi, né, no percurso aí do meu tempo que eu faço crochê, bolsa de crochê. E esse ponto também, que é o ponto baixo centrado, ajuda a gente a deixar ele mais retinho, tá? Ó, aqui, por exemplo, eu entrei, ó, mais pra cá, tá vendo? E aí, eu puxo ele pra cá e ele não vai ficar torto pra minha esquerda, que é a tendência que eu tenho com esse ponto, tá? Então, eu vou tentar fazer com que ele fique o mais retinho possível, porque eu acho mais bonito assim. Mas se você achar que não tem problema ele ficar tortinho, também não vai, né, ter defeito na bolsa, tá, gente? É só uma questão de detalhe mesmo, do acabamento do ponto. Então, eu vou ter esse cuidado, vou fazer aqui várias carreiras. Quando eu finalizar elas, aí eu retorno com aproximadamente aqui 20 centímetros de altura a nossa bolsa pra gente ensinar dali em diante. Bem, meus amores, eu segui crescendo, ó, fiz várias carreiras. Cheguei a aproximadamente 20 centímetros, eu tenho aqui, ó, contando, sem contar a carreira do fundo, né, contando da primeira aqui, que sobe mais aqui a parede da bolsa, vou contar a partir dela, tá? Que seria a segunda carreira, é a primeira da subida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, fiz, né, 20 carreiras e deu aproximadamente 20 centímetros e meio, mais ou menos, de altura, tá? Então, cheguei a essa medida, é o que eu quero para essa bolsa. Se você quiser fazer mais altinha, faz mais carreiras. Se quiser fazer mais baixinha, faz menos carreiras, a critério aí. E agora, o que nós vamos fazer é finalizar aqui, ó, as emendas, sempre seguir ensinando, conforme eu ensinei no início, né, seguir fazendo igual. Já peguei aqui essa laçadinha, puxei aqui pra trás, deixo aqui mais ou menos aí uns 4 dedinhos, um pouquinho mais de 4 dedos. Aí, vou cortar aqui, ó, tá? Cortei.
Pego aqui o fio que vem do novelo e vou puxar, só pra retirar ele. Aí, essa laçada que tá aqui, ó, que eu cortei, é onde eu vou fazer aqui o arremate, né? A emenda final pra esconder esse pontinho, esse fio. Você pega a agulha de espessura mais fina, ó, do jeito que tá aqui. Eu tô olhando pelo lado de dentro, mas se você quiser olhar pelo lado de fora, você pode ver esse último ponto. Você vai vir por dentro, ó, aqui, ó, no último ponto. Normalmente, a gente pega só essa laçada ou pode pegar as duas, tá, ó? Dessa forma. Tá? Pega aqui o fio, coloca na agulha e passa lá pra dentro. E aí, você vai simular o fechamento de ponto dos outros pontos pra ficar tudo igual. E aqui do lado de dentro, você vai passando, ó, esse fio por alguns pontos aqui aleatórios, descendo um pouquinho mais, ó, pra você ir arrematando, deixando mais preso esse fio, né, e não ter risco de voltar, de desmanchar, tá bom? Vai fazendo isso, vai descendo um pouquinho mais. Vou fazer mais um pouquinho aqui. Pronto, ó, cheguei a fazer mais um pouquinho pra ficar a perninha menor. Pronto, agora sim. Vou pegar aqui o meu isqueiro e vou queimar, ó. Vou queimar. Se você não for fazer forno, você queima com a parte azul da chama, que aqui não aparece muito azul, mas a parte de azul, para que não fique pretinho. E aí, vai virar a colinha, você aperta e fica um pouco imperceptível, tá? Se você for fazer forro igual eu, aqui não tem muita diferença, tá? Nessa emenda aqui, você só queimar mesmo, sem muita preocupação. Vira a colinha, você aperta, ó. Pronto. E aqui na perninha inicial, que a gente trabalhou arrematando aqui por alguns pontos, você vem aqui, queima também, vira a colinha e aperta com o isqueiro para ela ficar bem fixa, bem coladinha, certo? Agora, a gente vai, ó, amassar a bolsa dessa forma, vai ver aqui certinho para que essa dobra aqui, ó, seja certinho com o meio, tá? A parte aqui do centro, aqui da lateral. Do outro lado, a mesma coisa, a gente vai colocar 2 marcadores aqui. Então, você vai marcar, vai contar 30 na parte da frente e 30 na parte de trás. Então, é só pegar o marcador, só confirmar se tá exatamente no lugar correto. Aí, você vem e marca aqui. Aí, você coloca o marcador do outro lado, confere se tá no lugar certinho. E aí, pra confirmar, você conta os pontos, tá? Não é que seja necessário, mas só pra confirmar que tá no lugar correto. Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai amassar a bolsa dessa forma e vai dobrar ela assim, tá? Ó, pra que esse marcador não fique torto assim, ó, ele fica exatamente no cantinho da dobra, ó, bem no meio. Vai dobrar assim, de um lado, mesma coisa do outro. Ok? Conta, ou conta não, perdão, dobra, né? E aqui a gente vai contar. Lembra que esses pontos que estão aqui, ó, aliás, essas bailarinas, então, você vai contar após ela o próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 pontos. O próximo já está na bailarina, então, fiz 12 pontos aqui. Então, eu vou usar aproximadamente 12 pontos aqui na parte de cima para ficar retinho com isso aqui, ó, tá? É uma base que eu tô fazendo aqui para facilitar o entendimento, mas sim, você pode fazer só mesmo pela essa medida, tá? Então, eu vou dobrar assim, vou encontrar aqui o centro, ó, vou contar aqui os pontos rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para encontrar o centro, posso fazer da seguinte forma, posso fazer assim também, ó. Coloco os marcadores para não ter que contar, né? Já ia contar, mas acho que dá um pouquinho mais de trabalho. E aqui eu encontro o centro, tá? O centro da parte, por exemplo, de trás da nossa bolsa. Mesma coisa aqui, eu encontro o centro da parte da frente. Não é necessário marcar da parte da frente, mas eu vou marcar para vocês entenderem melhor. Encontrei. Volto novamente e vou dobrar, tá? Ó. Vou dobrar. Bom, o centro aqui, tá no centro aqui do
do fundo? Se tiver, tá ok, também eu acho que tá. Então, lembra que eu falei pra vocês que usar 12 pontos pra nossa aba? Então, como eu vou usar 12 pontos, eu vou marcar, eu vou contar, por exemplo, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou mais pra cá, tá vendo? Então, eu vou começar daqui. E os pontos, mesmo eu tentando fazer daquela forma, ele fica um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Imagina se eu não tivesse feito aquela dica que eu ensinei pra vocês, né? Mas ele ainda fica um pouquinho deitadinho. Aí, aqui, eu vou marcar, começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu marcador vai ficar aqui. Porque eu acho que aqui vai ficar mais centralizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu começo, na verdade, aqui. Ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era o centro, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai me sobrar 1, 2, 1, 2. Tá vendo? Acho que deu pra vocês entenderem. Tentei marcar o centro para depois eu achar onde é que eu começava para dar os 12 pontos. Então, o começo vai ser aqui, tá? Não vou fazer diretamente na bolsa, eu vou fazer a parte, a aba, depois eu vou costurar. Mas já vou deixar marcado pra ficar mais fácil pra minha vida aqui depois, né, ó. E aí, ela vai ficar mais ou menos aqui. A gente vai começar 12 pontos, mas a aba vai ficar um pouquinho, levemente maior. Então, vai vir um pouco mais pra cá e pra cá, pra cobrir melhor aqui a nossa bolsa, tá? Então, vamos pegar o fio novamente pra gente iniciar a nossa aba. Bom, aqui a gente vai fazer a laçadinha inicial. Lembra que eu falei pra vocês que eu estou me baseando pela minha bolsa e deu aproximadamente 12 pontos. Vou até pegar ela novamente só pra vocês entenderem o que eu estou explicando. Esse centro aqui deu aproximadamente 12 pontos, tá? Então, eu tô me baseando por isso. Mas se a sua bolsa ficou maior ou menor, você vai analisar aí que tanto você quer que fique a largura da sua aba, tá? Que isso aqui vai se referir à largura da nossa aba. Bem, depois de marcar aqui o centro, só para mim entender, eu marquei, né, que é bem o centro aqui da bolsa. Lembra que a gente contou 12 pontos aqui, tá? Que é uma base que eu tô fazendo para mim ficar com essa aba aqui mais centralizada, né? Para não ser nem muito grande, nem muito pequena, nem muito estreita. Então, ela vai ficar mais ou menos isso aqui, faltando aí uns 3 dedos de cada lado, ó. Tá? Se eu for me basear, porque pode ser que dependendo da bolsa que você fizer utilizar, pode ser que você utilize uma base maior do que essa aqui, né? Um fundo maior, ou você usou fio de malha, já a bolsa já fica um pouquinho maior, ou usou uma espessura de fio mais fina do que essa, então pode alterar alguma coisa, você se baseia pela sua bolsa, tá? Seria uma média aí, eu tiro uns 3 dedos de cada lado, então esse centro aqui seria mais ou menos essa quantidade de pontos, você vai contar para ter uma base de como a gente vai iniciar a nossa aba. Eu falo isso porque se eu contar aqui só os pontos, né, e dizer assim, ah, Dani, pessoal, vocês podem fazer a mesma quantidade que eu, mas se a sua bolsa for maior ou menor, talvez fique desproporcional. Então, analisa pela sua bolsa aí, tá? Então, fiz uma média de 12 pontos, mas eu vou precisar fazer 13 pontinhos para que dê certo o ponto pipoca. Então, para desenhar aqui, para ninguém ficar sem entender, como eu vou me basear aqui para essa aba ficar organizada, as pipoquinhas dela, tá? Então, o xizinho equivale a um ponto baixo. Então, vou fazer 2 pontos baixos. A bolinha vai ser uma pipoquinha, tá? O próximo é uma pipoca. Farei 3 pontos baixos de separação, o próximo uma pipoca. Farei mais 3 pontos baixos de separação. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos já. Farei outra pipoca, aí fiz o 11, 12 e 13. Então, assim como a gente começou com 2 aqui, a gente termina com 2. E no meio, a gente tem uma pipoca, 3 pontos, outra pipoca, 3 pontos, outra pipoca. Certo? Então, eu dividi aqui a forma como eu fiz para dar exatamente os 13 pontos, que é o mais aproximado do que eu fiz aqui a média na minha bolsa, que seria os 12, tá? Então, se eu fizer 12, não vai dar certo para dar o ponto pipoca, porque talvez eu teria que, na verdade, teria que tirar um ponto de algum lugar e não fica proporcional, tá? Dani, o meu não deu 12. Ah, digamos, o meu deu 16, por exemplo, né? Você vai seguir esse parâmetro, só que no início você vai deixar 2 pontos e no final 2 pontos. Ah, vamos fazer aqui uma média de 16, tá? Que na verdade eu acredito teria que ser 17. Testarei aqui o 17 mesmo.
né, seria, digamos, você contou aí, seria mais ou menos 16, mas vamos testar 17, que eu acredito que número ímpar vai dar mais certo. Então, como você faria? Você faria aqui, ó, uma pipoca, 1, 2, 3, outra pipoca, 1, 2, 3, outra pipoca, 1, 2, 3, outra pipoca. Seria aqui o meio. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos 13 pontos. Aí você ia colocar aqui um xizinho 14, 15, 16. Então, já fica desproporcional os 16, tá vendo, ó? Teria que ter mais um ponto, por isso que eu acho que o 17 ficaria melhor. Teria mais um ponto, porque aí você fica 2 no início, 2 no final. Dani, se eu quiser deixar 3 no início, 3 no final, digamos, ao invés de 17, deu 19. Ao invés de aumentar pra cá, ó, no meio, você pode colocar mais um pontinho aqui e um pontinho aqui já dá 19. Então, é só você pegar o caderno, colocar na ponta mesmo da caneta e começar a testar até você ver quantos pontos vai dar certo pra você aí, tá? Essa é uma forma que eu tô explicando pra você adaptar melhor. No meu caso, vai ser dessa forma aqui, tá, gente? Ó, os 13 pontos. Então, vou ter 2 pontos baixos, uma corrente, 3 pontos baixos, perdão, corrente não, gente, pipoca, outra pipoca, 3 pontos, outra pipoca e 2 pontos. Então, como eu comecei de uma forma, com 2, terminarei igualmente com 2 para ficar proporcional. Então, vamos lá pegar o fio pra gente iniciar a nossa aba.